Boa noite, Ok. iniciando o nosso estudo de hoje, capítulo 2 de Romanos. O Jean vai fazer uma breve recapitulação do último estudo, depois a gente já inicia aqui com o capítulo 2. Então tá, pessoal. Como nós estávamos vendo aí na semana passada, ah, nós terminamos o capítulo 1, encerramos toda a temática do capítulo 1. Passa para o próximo slide ali que eu coloquei uma recapitulação. E aqui está resumido tudo que nós já vimos hoje aqui. Os primeiros pontos eu vou ler de uma forma mais objetiva, porque nós já recapitulamos algumas vezes, e vou focar nos últimos dois pontos, nos últimos três pontos, aliás, onde nós vimos semana passada e também vamos ver hoje. Então, o livro começa com uma apresentação do apóstolo Paulo com referências do Antigo Testamento, que ele usa dessa forma para legitimar a si mesmo como ministro do Evangelho. Ele fala da explanação da pessoa de Jesus Cristo como cumpridor da lei, o Messias prometido, Deus encarnado. Demonstra também o Evangelho como o que traz à tona a justiça e, consequentemente, a injustiça do mundo, ao mesmo tempo que é poder de Deus para todo aquele que crê. E daí tem essa máxima do livro de Romanos, que é o justo viverá pela fé. Também afirma a depravação humana, no capítulo 1, especialmente aos gentios, nesse capítulo 1, então, pois mesmo sem a lei positiva, essa lei revelada, que são as escrituras, a Torá, o decálogo, a lei natural está presente no coração e manifestada na criação, tornando que todos indesculpáveis por causa disso. Então, a partir do que a gente viu semana passada, ele começou a dar algumas exemplificações dessa depravação, de tudo que ele já vinha argumentando, e essas exemplificações que ele deu são as imoralidades sexuais, conforme nós vimos semana passada. Mediante estas coisas, Deus agir com justiça, ou seja, punir, não é arbitrário, mas merecido. É isso um enfoque muito grande dado por Paulo, que não é uma punição arbitrária ou uma punição só porque Deus quer que isso aconteça. Mas não, tem um motivo, existe um merecimento para essa punição recair sobre nós. E agora, introduzindo o que nós veremos no capítulo 2, é a partir daqui que o apóstolo parece, depois de explanar essa depravação humana em geral, principalmente dos gentios, que ele vai retornar aos judeus e a depravação dos judeus. Porque mesmo eles tendo o privilégio da lei positiva revelada, ou seja, das escrituras, do decálogo, mesmo ele tendo esse privilégio pactual, eles ainda assim pecaram. Né? Então, provavelmente, tratar da depravação, em termos gerais, Paulo fez isso de tratar a depravação em termos gerais para somente depois falar especificamente dos judeus. Então, isso provavelmente é uma estratégia retórica. Né? Paulo tem muitas estratégias retóricas aqui para argumentar e dar a entender o que ele quer dizer. Então, seja uma estratégia retórica de abordagem branda inicialmente, mas depois ele vai ser bem objetivo e intenso na acusação aos judeus. Então, introduz-se essa temática de acusação dos judeus, da depravação também dos judeus, com o desprezo ao julgamento humano, que é o que nós vamos ver hoje, do capítulo 1 até o versículo 4. Pode passar para o próximo slide. Não sei se alguém tem alguma coisa já a falar sobre isso. Beleza. Então, o versículo 1 do capítulo 2 diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Então, várias hipóteses aqui são levantadas pela utilização desse termo portanto, né? Ou seja, o que ele quer concluir, né? Portanto, normalmente a gente usa no sentido conclusivo a algo já dito. O que ele quer concluir quando ele diz portanto? Né? Então, várias hipóteses se levantam aqui. Ou é um vínculo conclusivo de toda a sessão anterior, de tudo que ele já veio falando anteriormente, da depravação dos gentios, do versículo 18 ao 32, ou somente, né, ali eu coloquei semente, mas é somente, do versículo anterior, do versículo 32. Ou, ainda,
é uma conclusão do silogismo que segue. O Murray ele tem essa preferência em achar que esse portanto, na verdade, também é mais uma estratégia retórica para concluir o que ele vai dizer a seguir durante o restante do versículo, e que isso, inclusive, é um silogismo. E o seguinte silogismo se daria dessa forma, e aqui eu cito o Murray. A progressão do pensamento desenvolve-se da seguinte forma. 1. Tu julgas a outrem por fazerem certas coisas. 2. Tu mesmo praticas essas coisas. 3. Portanto, condenas a ti mesmo e não tens justificativa. Assim se daria a ordem lógica do argumento, desse, portanto, ser uma conclusão do que se segue, né? Ou seja, tu julgas algo, tu praticas o que tu julgas, então, portanto, és indesculpável ao homem. De qualquer forma, o termo indesculpável se aplica aqui como uma continuação do termo utilizado no capítulo 1, versículo 20, para introduzir que, da mesma forma como os gentios são inexcusáveis, também os judeus o são, quebrando o orgulho e senso de superioridade deles, tendência justamente de julgar os outros. Então, quando Paulo dá ênfase, que ele usa o mesmo termo para os gentios e para os judeus, ou seja, que eles são ambos indesculpáveis, ele está querendo quebrar o orgulho e esse senso de superioridade prevalente no povo judeu de se achar superior justamente porque tinha a verdade revelada, era o povo escolhido de Deus. E Paulo vai falar que não, que é justamente por isso que vocês ainda são mais indesculpáveis do que os gentios, porque vocês, tendo conhecimento de Deus, tendo conhecimento da revelação objetiva do Senhor, ainda assim não conseguem cumprir, e pior de tudo, viraram as costas para o cumprimento de toda a revelação que é Jesus Cristo. Não sei se alguém tem algo a falar. Não, como eu não estava na última, achei bem legal essa tua introdução, mostrando que a ideia de Paulo ali de início já abordar a questão da idolatria e da depravação, da queda, também para fazer a referência em um tema principal da carta, que é um dos temas principais, que é a relação dos judeus e dos gentios, ou seja, ele usou dois temas chaves, né, a depravação e a queda, para também atingir o outro tema chave, que é a relação dos judeus com os gentios. E nada mais ele endossou o que todos os profetas vão falar no Antigo Testamento, que é essa questão do senso de supremacia que tinham os judeus, tanto no Antigo Testamento, como a gente vê aqui também em Roma e no Novo Testamento, né? Então, esse senso de superioridade dos judeus a gente vê em Jonas, a gente vê em Abacuque, a gente vê em Esdras, a gente vê por todos os profetas, né? Então, achei bem legal essa comparação e esse toque que, às vezes, a gente lê a carta correndo e passa desapercebido, mas, na verdade, Paulo está querendo realmente dar um alerta que todos são iguais diante o pecado, né? Diante a queda, diante a depravação. Muito bom. Exatamente. Inclusive, se eu não me engano, no versículo 11, Paulo vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Isso é um ponto-chave para entender isso aqui, né? Ou seja, a depravação humana não é só para quem não conheceu a revelação objetiva, mas é para todos, e principalmente para aqueles que conheceram a revelação objetiva e mesmo assim não conseguiram cumprir os desígnios de Deus. Então, no livro de Amós, que eu estou lendo, aborda isso também. O Hernandes comenta que maior era o pecado de Israel por praticar iniquidades contra o seu povo, o próprio povo, né, do que os outros povos, né, porque o povo de Israel conhecia a lei, então o pecado deles era maior ainda porque eles pecavam com conhecimento da lei e contra o amor de Deus, né, e a misericórdia de Deus, tendo essa ciência. Então vai bem de encontro a isso que você falou hoje. Exatamente. Inclusive, acho que na semana passada eu dei o exemplo, aliás, citei que o Thomas Watson, que é um puritano, ele tem um livro sobre arrependimento em que ele fala exatamente isso. Os pecados dos cristãos são piores diante de Deus do que os pecados dos não cristãos,
porque os cristãos, os crentes, pecam tendo Verdade. conhecimento do sangue de Cristo derramado. E mesmo assim, Sim. sabendo de todo o sacrifício de Jesus, nós preferimos pecar em alguns momentos. Então, é a mesma questão aqui dos judeus, né? Eles estavam na situação de ser privilegiados, e eles deveriam agir de forma totalmente diferente daqueles estavam agindo e agem, que é não conseguindo cumprir com aquilo que a revelação exige. E pior ainda, dar as costas ao Cristo, que é justamente o cumprimento de toda a revelação. No rigor da lei, o pagão não peca, né? Sim. Só peca o judeu ou o cristão, no caso, que conhece a lei. Os outros não pecam, os outros vivem, né, na condenação, porque eles não conhecem o pecado é a quebra da lei, né? Então a Bíblia define, por isso eu disse no rigor da lei, né? Pecar é quebrar a lei, né? Como os judeus, o Paulo vai falar isso depois, ele vive o pagão, né, no caso, ele vive sem a lei, ele não peca, porque ele já vive na condenação. Já o judeu, ele tem a lei, então ele é culpado se quebrar a lei, assim como o cristão, né, que também a ele é revelada a lei de Deus. Por isso que o pecado é a quebra da lei, e sempre que nós pecamos, nós precisamos nos arrepender, né, porque nós transgredimos, e aí nós somos condenados com a condenação dos gentios. Gentil não, pagão, né? O gentil é outra coisa. Somos condenados com a condenação do pagão, ou seja, ignorando a lei, não vivendo pela lei. Porque o pagão, mesmo que ele faça o que está na lei sem conhecer a lei, não isenta de nada, não melhora de nada a condição dele, né? Não melhora a condição dele. Então, é por isso que Paulo está dizendo que aquele que faz o que um pagão faz é indesculpável, porque ele, tendo a lei, ele se iguala em natureza e condenação ao pagão. É justamente por isso que Paulo se utiliza de dois tipos de linguagem, quando ele vai abordar a depravação dos gentios e a depravação dos judeus. Quando ele fala de depravação dos gentios, ele fala da lei natural. Ele fala da acusação que a criação dá aos gentios. Ele não fala da lei especial, porque isso não faz sentido na mente gentílica. Isso. E para o judeu, quando ele vai falar do judeu, aí ele já apela à lei. Olha, para vocês o buraco é mais embaixo, porque vocês conheciam objetivamente a vontade de Deus. Ela foi positivada e revelada a vocês. Então, vocês são ainda mais indesculpáveis diante disso. Então, tem esse aspecto. Mas veja uma coisa que eu acho que é interessante, que não, ele não peca, né, o não cristão, o não convertido, nesse exemplo que o pastor deu, mas nem por isso ele escapa da ira e da punição divina, né, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Principalmente no Antigo Testamento, fica bem claro que esses povos que massacraram, né, que agiram com perversão, foram alvos da ira e da justiça de Deus, né? Até o capítulo que eu li hoje pela manhã fala, Amós 9, fala que Deus fala, né, que aonde esses homens estiverem, ali ele estará e não deixará nenhum deles fugir, né? Ele pegará todos, nenhum fugirá dos braços do Senhor. Sim, exatamente isso que eu quis dizer. O pagão não peca porque ele já está na condenação. Ele está debaixo da ira de Deus, né? Ele daqui até o juízo final, ele está debaixo da ira de Deus. A vida dele é sobre a ira de Deus. A única maneira de escapar da ira de Deus é tratando o pecado. E só se trata o pecado com a lei, né? Ou, no caso, com aquele que cumpriu a lei para nós, o cristão, né?
Isso. E, bom, nós somos condenados pela nossa natureza, né? Não necessariamente pelo aquilo que fazemos. E, enfim, claro que eu acho que toda a raiz da condenação está em não reconhecer aquilo que é o objetivo da lei, tanto lei natural quanto lei positiva, que é a pessoa de Jesus Cristo, que na verdade é a personificação da lei. Então, a partir do momento que nós não reconhecemos a Jesus como Cristo, como Deus, nós estamos quebrando a lei. E eu acho que esse é o grande ápice, assim, da ruptura entre o ser humano e Deus, não reconhecer aquele que é digno de toda adoração, que é o próprio Deus. Acho que se alguém tiver algo mais, se não tiver, podemos passar para o próximo slide. Tá, tem a questão final ali, que o fato de conhecer a sentença judicial de Deus e julgar os outros a partir dela é o que mais torna os judeus indesculpáveis, pois no próprio ato de julgar evidencia-se seu próprio pecado e condenam a si mesmo. Acho que é isso. Pode passar. Então, aqui, nós vamos para o versículo 2 do capítulo 2, que diz o seguinte: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Aqui, o juízo, esse termo, está na instância condenatória, não no ato de julgar em si, que era o sentido do versículo anterior, que os judeus julgam e não se dão conta que estão fazendo as coisas que eles mesmos julgam. Esse juízo, que quando fala do juízo de Deus, não está mais na instância do ato de julgar, mas na instância de condenar, é a instância condenatória, demonstrando quem tem verdadeira legitimidade em realizar julgamentos, que é o próprio Deus. Então, a única pessoa que tem legitimidade, tem moral, digamos assim, para julgar, é Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está querendo deixar claro aqui. E o fato de ser segundo a verdade significa ser de acordo com os fatos do caso, a partir do princípio da equidade, pois todos foram postos em iguais circunstâncias. E imparcialidade também, porque Deus não faz acepção de pessoa. Então, Deus julga segundo a verdade porque ele leva em consideração os fatos. Ele não julga com imparcialidade, ele julga com equidade, porque todos foram postos em circunstâncias iguais. Todos são humanos, todos têm desejos, todos têm sentimentos, todos são passíveis de tentações, todos são passíveis de... Enfim, todos foram postos em iguais circunstâncias, né? Então, Deus julga a partir dos fatos, a partir daquilo que é fatídico e verídico, e não com imparcialidade. Deus não faz acepção de pessoas. O princípio posto nesse versículo quebra com a noção de privilégio. Quem é esse? Os cachorrinhos. Patrulha canina, patrulha canina. Que bonitinho. De quem é essa criança? Ok? Acho que não se manifestou. Mas tudo bem. Seguindo, o princípio posto nesse versículo quebra com a noção de privilégio e exclusividade tida pelos judeus como povo eleito, né? Então, quebra com esse tipo de privilégio e presunção que o povo judeu carregava consigo e alicerça o ensino dos versículos seguintes. Então, Paulo, ao declarar que o povo judeu não tem nenhum privilégio, pelo contrário, saber da vontade de Deus objetiva é ainda mais indesculpável para eles. Então, isso Paulo deixa bem firme, bem posto, para que o que ele vai falar nos versículos seguintes seja coerente, né? Então, bem sabemos, esse termo usado no início é um axioma que Paulo se utiliza, um axioma de pensamento, dado que é incontestável diante da sequência de argumentos postos até aqui que não podemos contestar o juízo de Deus, porque é segundo a verdade. Ou seja, por que é um axioma? Porque é incontestável. Um axioma é uma proposição incontestável,
uma proposição que não é possível de contradição ou de contrariedade. É necessariamente verdadeira. Então, quando Paulo fala esse tipo de coisa, ele está formando um axioma, né? Ou seja, uma proposição incontestável. Por quê? Porque ele deu os argumentos de que tudo é segundo a vontade de Deus, segundo a verdade que provém de Deus. Então, se é segundo a verdade, não tem como ser contestável. Se Deus define e determina que vai agir de tal forma, porque é justo, então realmente é justo e isso é incontestável. Não sei se alguém tem alguma coisa a falar sobre isso. Por enquanto, não. Jean, só que deu sinal aqui de 10 minutos para acabar, daí eu tô tentando comprar licença aqui para nós. Se eu conseguir agora, a gente pode continuar, né? Tá? Mas pode ir tocando. Me informa quando faltar uns 2 minutos. Tá, beleza. Pode passar. Não sei se alguém tem mais algo para falar sobre isso. Então, podemos ir para o versículo 3. Versículo 3 diz o seguinte: Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? É uma pergunta, mas obviamente é uma pergunta retórica. O princípio do versículo anterior é aplicado aqui de forma concreta. O termo homem, assim como no versículo 1, é novamente utilizado por ser uma expressão de alerta conhecida dos judeus para justamente chamar a atenção ao problema com ênfase. Ou seja, Paulo usa ó homem 2 vezes, porque esse tipo de termo, essa utilização desse tipo de linguagem, chamava a atenção dos judeus. Era comum para a época. Quando falava ó homem, todos os judeus já se alertavam para aquilo. Então, isso traz alerta para o que ele quer falar. Por isso que ele utilizou 2 vezes. E quando ele fala tu, ó homem, e realiza essa pergunta retórica, que condenas os que praticam tais coisas e fazes a mesma, pensas que te livrarás do juízo de Deus, ele está chamando atenção ao problema, enfaticamente. Então, aqui tem um comentário do John Murray que eu vou ler para vocês. A pergunta retórica subentende uma enfática resposta negativa, ou seja, a resposta para esse tipo de pergunta é negativa, ou seja, estamos ferrados. O pronome pessoal tu é enfático, confrontando os judeus com a impiedade de suporem que a divina ordem da justiça e da verdade seria anulada em benefício deles. A impossibilidade de indulgência reside no fato de que o juízo de Deus se manifesta de acordo com a verdade e, portanto, não faz acepção de pessoas. Então, Paulo está querendo dizer, se vocês acham que só porque vocês foram beneficiados com a revelação especial, Deus vai agir em benefício, com certa misericórdia especial a vocês, não, muito pelo contrário, né? É melhor tirar o cavalinho da chuva, porque esse tipo de coisa é impossível. Na verdade, o contrário acontece. Conhecimento da lei, tendo o conhecimento da lei positiva, nos torna ainda mais indesculpáveis e passíveis de acusação. Certo? Porque Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, não importa se é judeu ou se é gentil. A questão é que Deus colocou todos diante das mesmas circunstâncias, se revelou a todos de alguma forma, e mesmo assim as pessoas não conseguiram reconhecer a majestade do Senhor. E essa pergunta afirmativa, né? Uma pergunta afirmativa que ele faz, e ele mesmo dá a resposta. No versículo 3 e 4, ele faz essa pergunta, e no versículo 5, ele já dá a resposta para eles, né? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente. Né? Então, ele já dá o diagnóstico para eles. Exatamente. Perfeito. É engraçado como Paulo usa essas figuras de linguagem, usa da retórica para justamente fazerem argumentos muito difíceis de serem contrariados, né? Paulo era um grande erudito. Então, aqui só para concluir esse versículo, não sei se alguém mais tem algo a falar, da mesma forma que no versículo anterior, da mesma forma do versículo anterior,
O juízo de Deus se trata da sentença condenatória de Deus. Então, não é aquele ato de julgar, mas é a sentença condenatória de Deus. Ou seja, pensas que vai te livrar da condenação de Deus? É isso que o apóstolo Paulo está questionando, e obviamente como o seu Lasmar falou, é uma pergunta afirmativa. Já sabemos a resposta. Alguém tem algo a falar sobre isso? Aqui mais uma pergunta. Como ele está falando em condenação de Deus, a gente pode entender que ele já sabe que está se referindo a pessoas não salvas? Gravando. Agora o Jean pode responder a pergunta do Kelvin. Não, eu pedi para o Kelvin repetir, por favor. Tá, sem problema. Não, ali que quando ele fala que o povo, como que eles entendem que podem fugir da condenação de Deus, acho que é essa frase, alguma coisa assim, né? A minha pergunta é, uma vez que ele fala isso, a gente pode entender que ele está falando para pessoas não salvas, não eleitas, ou não? É uma dúvida. Bom, é que na verdade é uma pergunta retórica, né? Porque o pressuposto aqui é que todos são condenados, né? Todos estão condenados. O estado natural do ser humano caído é o estado de condenado. Isso só muda quando se crê em Cristo e se obtém a salvação. Mas, naturalmente falando, por causa da influência do pecado na nossa natureza, todos já estão condenados. Eu não sei se é exatamente essa a tua pergunta, mas se ele está falando aqui exatamente para pessoas salvas, eu acho que não. Ele está falando para justamente as pessoas que, por causa de sua natureza, como consequência de sua natureza, não vão conseguir se salvar por seus próprios meios. E, enfim, a grande questão é, pela minha própria vontade, ou pelo meu próprio conhecimento, ou pela minha própria presunção de que eu sou alguém, eu nunca vou ser salvo. Então, se as pessoas que agem da forma como ele está indagando, essas nunca vão ser livres ou livradas do juízo de Deus. Mas eu não sei se é exatamente essa a tua pergunta. É que o apóstolo, ele vai dizer aqui, a partir desses versos posteriores, que é o seguinte, aquela pessoa que não fizer o bem vai enfrentar o juízo divino. A pessoa que agir corretamente, ou seja, que cumprir a lei de Deus, vai experimentar a bondade divina. É isso que os versos posteriores vão dizer. Então, o problema da gente estudar isso, nós vamos ver depois, versículo por versículo, é que, na verdade, a gente vai captar todo o pensamento dele no final, né, do texto que ele está escrevendo, que vai chegar lá somente no capítulo 3, quando ele vai dizer o seguinte, que, na verdade, ele está dizendo aqui no capítulo 1 e capítulo 2, que tem que fazer o bem para ser salvo. Porém, lá no capítulo 3, só que ele vai dizer que Jesus morreu para ser a propiciação, né, para ser a justificação, para ser a salvação e a redenção. Então, na verdade, nós vamos descobrir depois que nós precisamos fazer o bem para ser salvo, mas que é Jesus que vai fazer esse bem por nós, e isso só vai ser revelado lá no capítulo 3. Vai dando spoiler, Rogério. Tá dando spoiler, contando o que vai ser revelado nos próximos estudos. Isso é muito bom. É um spoiler do bem. Ajuda a compreender também, né? Sim. William, acho que o Kelvin não está conseguindo tirar do mudo o microfone dele. Eita. Libera aí. Deixa eu ver, espera aí. Agora saiu. É mais ou menos isso. É que tem uma parte do Evangelho que Jesus fala, dá o discurso, aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, e as pessoas saem, né, da presença dele. E aí tem um pressuposto que aquelas pessoas não aceitaram o Evangelho, certo?
E o ponto é que daí se diz que, como os apóstolos ficaram, eles eram predestinados a ser salvos. Então, eles aceitaram a palavra de Jesus. A minha pergunta é mais ou menos nessa linha, né? Não sei se eu consegui formular de uma maneira que deu para entender, mas era mais se isso estava sendo direcionado a alguém que o apóstolo entendia que era eleita a salvação ou não. Está dando microfonia no áudio dele. Será que é por causa do fone de ouvido? Tá se travando um pouco do áudio do Kelvin, mas eu acho Não estou entendendo nada. Eu acho que não sei se eu consegui entender bem, mas, enfim, tem a ver com a questão da eleição, né, da predestinação, e do fato de que Deus escolhe pessoas para crer, para ter para si, e para que as obras da graça recaiam sobre certas pessoas, certo? E outros eles as abandonam em sua própria perdição, como nós vimos no capítulo anterior. Então, não sei, mas eu acho que sim, acho que é isso mesmo. De alguma forma, todos estão condenados, mas Deus escolheu alguns para tirar desse estado de condenação. E outros ele os deixou, simplesmente os deixou à sua própria imoralidade, que é o que o capítulo anterior nos diz em alguns versículos. É um tema um pouco polêmico, mas a princípio é o que eu consigo entender aqui das escrituras. Não sei se existe mais questões sobre isso, se ainda existe dúvidas, ou se nós podemos continuar aqui. Ou se alguém tem uma opinião diferente, né? Não, é que mais tarde, né, mais tarde, aí no capítulo 3, essas questões vão ser levantadas e explicadas, né? Uhum. Porque, Claro. porque é só no capítulo 3 que ele vai explicar a diferença entre o condenado e o não condenado. E por que todos, sendo condenados, alguns são salvos, né? Porque lá no capítulo 3 ele vai dizer, todos, não há um justo sequer, todos são condenados, todos fizeram condenados, e aí vai dizer lá, mas só no verso 25, né, que Jesus é a propiciação para aqueles que creem. Então, essas questões, elas vão ser elucidadas, né, lá no capítulo 3. Claro. E só no final. Tem que desmutar ali o Kelvin de novo, William. Feito? Liberado. Tá liberado, pode falar. Não, acho que o Kelvin não tá com o microfone liberado. Não, era só para falar que não tá liberando, só isso. Tem que tá dando bloqueado quando pede para liberar. Agora deu, mas é isso. Show. Ótimo. A grande questão é que, assim, Paulo tá falando aqui, ninguém se escapa. E ninguém se escapa, de nenhuma forma é possível que nós consigamos alcançar tudo isso que Deus exige, que é a sua justiça. Isso só é possível a partir de uma justiça que vem de fora para dentro, porque de dentro para fora nunca é essa justiça. Então, nós só conseguimos, ou seja, só existem os salvos, os escolhidos de Deus, justamente aqueles que Deus escolhe para imputar a sua justiça neles, através da obra de Cristo, ou seja, é a justiça de Cristo que é posta em nós, que nos faz justos e justificados e coerentes com todas essas exigências que Paulo está falando. Ok? Vamos para o versículo 4. Por favor, William, passa o slide. O versículo 4 diz o seguinte, e é o nosso último versículo, tá? Mas são 2 slides, porque é um versículo que tem um pouco mais de conteúdo, assim. Diz o seguinte, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te produz arrependimento? Então, quando ele usa esse termo ou, ele não está sugerindo uma alternativa, ele está fazendo uma pergunta retórica novamente. Entende?
E justamente igual aos versículos anteriores. Por que ele faz isso? Porque ele está tentando demonstrar ainda mais intensamente, né, ou em intensidade crescente, a culpa dos judeus. Ele está colocando questões atrás de questões. Olha, vocês são culpados disso, daquilo, disso outro. E como vocês acham que são especiais por causa disso? Por que vocês acham que a misericórdia de Deus vai recair de uma forma especial sobre a vida de vocês? Porque, em alguma hipótese, vocês acham que a condenação não vai recair? Então, não tem motivo, né? Então, de semelhante forma, esse desprezas é correlato do pensas do versículo passado, né? Quando ele falava ali, que tu pensas, né, que vai te escapar do juízo, né? E aqui também, tu desprezas, tu julgas, que isso, né? Então, não são tentativas de interpretar as atitudes dos judeus quando ele classifica essas várias questões de uma forma retórica. Ele não está com o intuito de interpretar as atitudes dos judeus, mas de várias formas, de distintas formas, dizer qual é a atitude, a grande atitude, que, acima de tudo, é o de desprezo de Deus, a partir do momento que eles desobedecem a sua lei e principalmente quando viram as costas por Cristo. Esse é o principal culpa do povo judeu. Além de menosprezar a lei, é menosprezar o próprio Cristo, que é a personificação da lei. Então, quando ele fala a riqueza da sua bondade, esse termo, a riqueza da sua bondade, é uma característica do que ele vai falar a seguir, da tolerância e da longanimidade de Deus. Então, Deus é rico em bondade a partir do momento em que se demonstra tolerante e longânimo. Ou melhor dizendo, ele é tolerante e longânimo porque é rico em bondade. E isso demonstra não só a grandeza daquilo que foi proporcionado aos judeus, né? Um exemplo disso é o Antigo Testamento, um povo preservado, um povo que foi alvo da misericórdia de Deus por muito tempo, sim, né? Então, não só demonstra a grandeza disso que foi proporcionado aos judeus, como também são atributos presentes ainda aos judeus. Ou seja, de alguma forma, Deus derrama a sua misericórdia num sentido mais... não no sentido último da questão, no sentido condenatório. Deus não é misericordioso com os judeus no sentido condenatório. Ele vai condenar os judeus se eles não se arrependerem. Mas num sentido mais pessoal, num sentido mais presente, digamos assim, Deus ainda é misericordioso aos judeus. Porque eles tiveram a capacidade e a oportunidade de entender a revelação e de entender que isso se tem como forma plena na pessoa de Jesus Cristo, e mesmo assim não aceitaram. Isso é o maior dos pecados. Mas Deus ainda preserva os judeus, é longânimo, é tolerante, porque ele é rico em bondade. E rejeitando a Cristo, os judeus dão razão para a execução da ira de Deus e de uma punição de tão grande magnitude. Então, ao mesmo tempo que eles são preservados por essa bondade longânima e tolerante, é momentânea, porque em algum momento eles também vão ter que ser alvos da punição por não crerem em Cristo. Na verdade... diga. É que quando o Paulo fala aqui, e não é só aqui, mas também no capítulo 11, por exemplo, né, sobre esse tratamento de Deus com os judeus, que o Senhor é longânimo, que o Senhor é misericordioso com eles. Lá no capítulo 9 em diante, capítulo 9 até o 11, vai dizer que Deus preserva. Na verdade, o que Paulo está dizendo é o seguinte, é que os judeus não vai ser maltratado, né, mais do que as outras nações que desobedeceram à lei. Então, o judeu, ao não cumprir a lei, ao rejeitar a Cristo, ele não vai sofrer mais o juízo do que as outras nações. Na verdade, a justiça de Deus vai fazer com que o Senhor continue tendo misericórdia dos judeus, assim como ele tem misericórdia de todas as outras nações. Né? Porque eu já li algumas interpretações, né, como se fosse um privilégio dos judeus, por ser judeus, o Senhor tem misericórdia deles, mas, na verdade, o Senhor tem misericórdia de todas as nações.
mesmo na antiga aliança, lá quando os judeus eram preservados, aí sim, mais do que as outras nações, porque dos judeus nasceria o Salvador, o Filho de Deus nasceria dos judeus, estava determinado por Deus, então Deus preservava os judeus, mas também Deus preservava as nações ao redor, justamente, e julgava quando necessário, justamente pelo mesmo motivo. Então, se no Antigo Testamento Deus preservava, abençoava, prosperava as nações vizinhas de Israel para a preservação de Israel e julgava as outras nações quando ameaçava Israel, justamente porque Cristo nasceria dos israelitas, na nova aliança, Deus não vai maltratar mais os judeus, não vai agir de forma não misericordiosa com eles, porque eles rejeitaram. É isso que Paulo está dizendo. Não, Deus vai tratar eles com bondade, com tolerância, com misericórdia, e lá no capítulo 9, 10 e 11, ele vai explicar isso de uma forma um pouco mais detalhada. Claro que parece que o que Paulo está querendo dizer é que, assim, ó, vocês mereciam um castigo pior, porque vocês tinham todos os instrumentos na mão. Mas, apesar disso, Deus é rico em bondade, tolerante e longânimo, e vai tratar vocês como um igual diante dos outros povos. Então, é mais nesse sentido. O fato de que os judeus mereciam, por ter tudo à mão, ter todas as ferramentas necessárias, e mesmo assim não conseguirem realizar os desígnios de Deus, eles mereciam uma condenação tremendamente forte, né? Mas Deus vai tratar com misericórdia, igual trata os demais povos, mas também vai derramar da sua ira quando for necessário, assim como vai derramar também nos demais povos que não crerem no seu nome. Não necessariamente há uma distinção clara aqui entre o termo tolerância e longanimidade, né? Alguns teólogos aí tentam criar teorias, os teólogos são bons nisso, né? Em criar histórias, mas às vezes a Bíblia é mais simples do que se imagina. A grande questão é que juntos esses termos, tolerância e longanimidade, significam a suspensão do juízo divino, a supressão da execução da sua ira, ou seja, Deus fica em stand-by com a sua ira, ele dá uma pausa, ele fala, olha, a vontade era de acabar com vocês agora, mas eu vou manter em suspensão, vou ficar em stand-by, por enquanto, né, claro. Isso não pode ser efetivo a parte da riqueza de sua bondade, ou seja, Deus só suspende o seu juízo, só suprime a execução da sua ira porque ele é rico em bondade. Isso só acontece por causa da sua bondade. Alguém tem algo mais a falar sobre isso? Eu estava tentando ler alguma coisa aqui rápida do Barth, mas ele cita por cima assim, mas não dá ênfase que esse desprezo também vai à parte dos gentios, da bondade, da misericórdia, da tolerância com Deus, com os gentios, e esse desprezo em relação aos judeus a eles, né? A misericórdia de Deus ao alcançar eles, né? Que eu achei legal. Ótimo. Bom, não sei se alguém mais tem a falar sobre isso. Se não, acho que a gente pode passar para o próximo slide. Então, né, aproveitando esse gancho aí do que o William estava falando do desprezo, realmente desprezo, né, que é um termo citado nesse versículo, aponta para uma superficialidade ou menosprezo a respeito da revelação especial a qual os judeus eram beneficiários. Mais profundamente, tal desprezo é a incredulidade dos judeus em relação a Jesus, é tudo isso que eu já vim falando, o que aponta para o mais alto menosprezo, a saber, rejeitar a revelação da graça da pessoa de Jesus Cristo. Então, aquilo que eu estou falando, o grande erro dos judeus não é necessariamente em ter a lei positiva e não a cumprir, porque de alguma forma os gentios também tinham lei, no caso a lei natural, e também não conseguiram cumprir. Mas parece que o grande erro, o grande pecado por parte dos judeus é, mesmo tendo a lei e sabendo para aquilo que ela deveria apontar, e quando essa lei se concretizou, ou melhor, se personificou em Jesus, eles não conseguiram identificar e não adorar Jesus como ele merecia. Então, por mais que Paulo esteja falando do desprezo de modo geral,
da condição dos judeus, condição pecaminosa dos judeus, por mais que ele esteja, né, falando dessa incredulidade geral dos judeus, ele parece que dá uma ênfase, ou parece que o grande ponto em que isso culmina é rejeitar a revelação da graça na pessoa de Jesus Cristo. Aqui eu coloquei uma citação do John Murray, que diz o seguinte: é nesses termos que teremos de interpretar a indagação de Paulo, ignorando que a bondade de Deus é o que te conduz ao arrependimento. Então, é por causa dos termos acima, desse menosprezo por causa dos judeus, que nós devemos interpretar a frase seguinte: não devemos entender tais palavras como uma atenuação da culpa. Paulo não estava justificando a ofensa sob a alegação de ignorância por parte daqueles a quem se dirigia. Pelo contrário, estava expandindo a base de sua acusação. De fato, estava dizendo: perdestes a grande lição e o propósito da bondade de Deus no que concerne a vossa responsabilidade. Ou seja, ele está querendo dizer o seguinte: vocês não se justificam porque Deus é bom e porque Deus derrama a sua misericórdia. Isso não justifica vocês. Mas o grande propósito da misericórdia parece ser que esse tipo de bondade, a bondade de Deus, que ele é rico em bondade, isso deveria nos conduzir, produzir em nós arrependimento. A grande questão é, nós enxergamos isso, nós vemos que nós pecamos, mas Deus é bom, é misericordioso, então nós devíamos nos aproveitar da longanimidade de Deus, da misericórdia de Deus, para nos arrepender dos nossos pecados a tempo. A gente devia se aproveitar de que Deus está derramando a sua misericórdia sobre nós, e aqui especificamente do povo judeu, e caminhar ao arrependimento. Necessariamente ao arrependimento. Então não é uma justificativa, Deus é bom e tal, por isso que ele é misericordioso. Não, Deus é bom, é misericordioso, e isso deveria levar vocês ao arrependimento, e vocês não estão fazendo isso. Então parece que aí vocês estão perdendo a grande lição e o propósito da bondade de Deus no que concerne a vossa responsabilidade, que é se arrepender. Certo? Então esse termo ignorando não significa não conhecer. Estou ignorando aqui a bondade de Deus, produz arrependimento. Não significa não conhecer, mas não levar em consideração, mesmo sabendo do propósito da vontade de Deus, que é nos permitir e produzir em nós arrependimento. Né? Quando ele fala, estou ignorando, não é que eu não sei da bondade de Deus e que isso deve me levar ao arrependimento, mas que eu não estou levando em consideração, que eu estou colocando venda nos meus olhos e fingindo que não é comigo. Mas não. E a bondade de Deus deveria nos conduzir e produzir em nós o arrependimento. Porque é justamente a misericórdia de Deus que nos permite chegar ao arrependimento. Alguém tem algo a falar sobre isso? Bom, acho que a gente está no fim já e ainda temos tempo. Muito bom. A gente pode conversar um pouco mais sobre isso, se alguém tiver alguma dúvida ou algum posicionamento. Eu achei legal aqui, quer ver uma coisa? Na conclusão desse versículo aqui, olha o que o Bart vai dizer. A conclusão dele, assim, a visão dele. No meu entender, o apóstolo quis dizer que o homem, não percebendo que a bondade de Deus quer levá-lo ao arrependimento, é incapaz de arrepender-se genuinamente. Todavia, ansioso por criar para si um relacionamento pretensamente válido com Deus, assume um status de religiosidade que, por isso mesmo, é fingido, hipócrita e farisaico. Isto é, estribado em leis, preceitos, doutrinas e dogmas, orientado pelo que há de comer e beber, pela guarda de dias, pelos encaixes eclesiásticos, por uma série de pode e não pode. Essa classe de gente é para o apóstolo, sempre, no meu entender, a classe que mais retém a verdade com injustiça e, por isso, mais forte, maior, e é a ira de Deus contra ela. Portanto, mais extremado, mais odiado é este inimigo. Ele é o justo, segundo o seu próprio critério. Já condenado, ele não se deve surpreender se subitamente for tornado público o que ele de fato é.
Ele encerra com essa frase. Muito bom. O Barth, além de ter uma linguagem um pouco mais poética e filosófica, ele também tem uma linguagem direta, né? Sem meias palavras. Ele diz o que ele quer dizer e pronto. Claro, já é uma posição que difere um pouco daquilo que a gente estava falando, né? Parece que ele crê, então, que os judeus têm, assim, uma condenação especial, ou que, de alguma forma, eles vão ter que pagar por ter um conhecimento objetivo sobre Deus e não adorarem como é devido. Enfim, a grande questão aqui é que, por mais que o que nós deveríamos fazer? Qual é a nossa questão do dever? O nosso dever era olhar para essa bondade de Deus e nos arrepender. Mas isso também não é possível, porque a nossa natureza, novamente enfatizando, não nos permite fazer isso. E Paulo vai ser ainda mais forte, assim, radical, falando que nós estávamos cegos. Então é por isso que a gente não conseguia ver. A nossa natureza nos torna cegos. Nós temos só um senso de que existe Deus, um senso de que existe um Deus que preserva as coisas, que de alguma forma age de misericórdia, mas nós estamos cegos para ver que isso deveria nos conduzir ao arrependimento. Nós não conseguimos fazer link entre uma coisa ou outra, porque nós estamos cegos para essas coisas. Então aqui Paulo está meio que deixando claro, colocando na cara como deveria ser feito e como não é feito. Certo? Então, só para concluir aqui o que eu preparei, a gente pode conversar mais sobre isso. Arrependimento é uma atividade vinculada à fé, referente à transformação da nossa consciência, que alinha a nossa mente, vontade, sentimentos e desejos do pecado para Deus. Inclusive para os judeus, contrariando o presente pensamento. Ou seja, o arrependimento ela é uma atividade vinculada à fé, ou seja, uma necessariamente presente na vida da outra, digamos assim, ou seja, é algo vinculado, é algo harmonioso, uma não existe sem a outra, o arrependimento e a fé. E o que é isso? É a transformação da nossa consciência, e essa consciência ela vai alinhar os nossos pensamentos, a nossa mente, os nossos sentimentos, os nossos desejos, de sair do pecado e ir para Deus. Então, essa transformação da nossa consciência, na verdade, é uma virada da chave. Nossa consciência não quer mais desejar o pecado, por mais que nossa natureza ainda nos incline para esse pecado, mas o arrependimento é justamente a virada. É de fazer com que a nossa mente, os nossos desejos, queiram ir para Deus, sair do pecado e ir em direção a Deus. Isso é o arrependimento. É uma virada de chave, uma transformação que a nossa consciência sofre por causa da fé, e a ação do Espírito Santo, obviamente, mas de saída de uma vida de pecado ou de ter desejo, vontade, ou que a nossa mente esteja instaurada no pecado, mas sair dessa condição e ir em direção a Deus. É isso que é o arrependimento. É essa virada, essa tentativa, esse desejo, agora transformado, de sair do pecado e ir para Deus. Certo? E isso está aqui claramente incluído o povo judeu, né? Contrariando o presente pensamento, de que existia esse pensamento de que os judeus não necessariamente precisavam se arrepender, né? Porque eles já eram o povo de Deus, o povo escolhido. Então, eles ainda tinham esse tipo de pensamento de que eles estavam incluídos. Eles são o povo de Deus. Então, não importa o que eles fizessem, essa é a questão, eles tinham o pensamento de que Deus estaria e permaneceria com eles. E Paulo está dizendo, não. Vocês também precisam do arrependimento, vocês também precisam da fé, vocês também precisam transformar a consciência de vocês, alinhar mente, vontade, sentimento, desejo para Deus e não mais para o pecado. Certo? E essa é a ideia popular, né, do cristão hoje, que o povo de Israel é o povo de Deus por natureza, né, não precisando de arrependimento, precisando de conversão, não precisando de Cristo, e que eles são abençoados, e ponto final, e que eles são o povo de Deus, ponto final. E o apóstolo nega esse fato, tanto que lá, depois, mais tarde, ele vai dizer que nem todo israelita é israelita verdadeiro, né? Nem toda pessoa que é israelita é verdadeiro israelita, mas é só israelita verdadeiro aquele que se arrepende.
né? E só é salvo, na verdade, o israelita que crê em Jesus como Salvador. Porque não há outra salvação, né? Não há salvação por etnia, como alguns, até boa parte de cristãos hoje entende, que os judeus são abençoados porque é o povo de Deus. E o apóstolo Paulo, a vida toda, nega esse fato, tanto aqui em Romanos quanto em Gálatas, dizendo o seguinte, que se o israelita, depois que Jesus nasceu, e depois que Jesus morreu na cruz, na nova aliança, se ele quiser ser salvo, ele precisará ser igreja, né? Não tem outra maneira. E outra coisa que ele toca aqui, com essa questão de Deus, é a bondade de Deus que leva ao arrependimento, é a negação do livre-arbítrio livre, né? Ou seja, não basta uma pessoa ter vontade, o arrependimento não é porque a pessoa mudou de rumo, arrependimento não é mudar de rumo, não é mudar de direção, o arrependimento é uma ação divina de levar a pessoa a reconhecer o seu pecado e se colocar em Cristo, né, para que a salvação tenha efeito na vida dele. Mas tudo isso é ação divina, né? Não é uma vontade humana, não é fruto da vontade humana. Obviamente que a vontade humana, né, ela tem a potência de desejar, mas não tem a potência de fazer isso ter efeito na vida, né? A não ser a graça de Deus. Claro, esse tipo de pensamento comum ou vigente no meio evangélico, em alguns meios, claro, de que a salvação ela tem esse teor étnico ou específico de Israel, não é necessariamente isso, né? Porque o intuito de Deus, na verdade, ao escolher o povo de Israel, era tipificar um grande povo, né? Era prefigurar, era figurar, na verdade, um plano muito maior, que era de escolher um povo muito maior. Então, Israel é só uma figura daquilo que daquilo que Deus estava planejando, daquilo que fazia parte do plano da redenção muito maior. Então, as duas dispensações, a do Antigo Testamento e a do Novo Testamento, são análogas. À medida que o Antigo Testamento representa a igreja na figura de Israel, o Novo Testamento é a concretização da igreja a partir de todos aqueles que creem. Então, o Israel do Antigo Testamento é a igreja do Novo Testamento. Assim como a igreja hoje é o Israel de Deus, é o povo escolhido de Deus. E o Israel de Deus é a igreja. Então, o fato de Deus ter um povo escolhido significa, acima de tudo, que ele estava demonstrando aos povos que existe um povo e que esse povo é o conjunto de crentes ao redor do mundo que se arrependem e recebem a graça do Senhor Jesus Cristo mediante a obra do Espírito Santo. E esse povo que se arrepende e crê é o Israel de Deus, né? Isso não significa que, por exemplo, Israel não ser salvo, né, naturalmente, não significa que eles não sejam mais abençoados na vida do que os outros povos, porque tem um motivo. Porque eles, sendo o povo que são educados na lei de Deus, eles, obviamente, eles cumprem mais aquilo que é correto do que as outras nações, e, obviamente, é uma nação mais abençoada que as outras por esse sentido, pela lei natural, né, da própria lei natural de Deus, ou seja, uma nação, um povo, né, que cumpre mais os preceitos da lei, obviamente vão colher mais frutos da lei também, né? Então, por exemplo, uma pessoa que descansa um dia por semana e não trabalha de domingo a domingo, vai colher benefícios disso, porque é uma lei divina desde a criação, é uma lei da criação isso aqui, não é apenas uma lei do decálogo, né? Então, obviamente que eles, temendo a Deus, tendo a vida limpa, evitando coisas sujas, obviamente que, como povo, eles serão mais limpos, mas não tem nada a ver com a salvação, e sim com o fruto da vida, né? Exatamente. Porque são princípios universais, né? Isso funcionam mesmo. Aqui também. Sim, então, funciona com qualquer um, né, que fizer a lei de até Deus com a sua outras religiões também. padrão. Como é que é? Os muçulmanos. Sim. Por exemplo, os próprios muçulmanos que lá no deserto eles trabalharam e aplicaram
aquilo que é correto, eles prosperaram tremendamente, né? E sempre foi assim. Exatamente. É a limpeza da vida, né? É a limpeza da vida, ou seja, se tu tiver uma vida debaixo da lei, né? Debaixo da lei, a lei só é boa, a lei só traz coisa boa, né? Se tu aplicar a lei como ela é, sem a graça, vai fazer bem para tua vida. Não vai te levar à salvação, porque não é a função da lei. A função da lei é fazer com que a tua vida seja limpa. A função da graça é te salvar mesmo com a vida suja, né? Porque aí envolve o arrependimento, é a grande graça da graça, né? Exatamente. Isso aí, perfeito isso aí. Pessoal, é a gente está entrando no último minuto, então perguntas a gente deixa para a próxima quinta, né? Vão anotando, vão lendo, vamos gerando nossas dúvidas, gerando as nossos apontamentos. Que maravilha é a graça, né? E quinta-feira a gente aborda. Então, Rogério, pode fazer uma oração para nós aí, para nos despedir? Sim. Senhor Deus eterno, te louvamos, te bendizemos por este canal, Senhor, de estudo, de bênção para a nossa vida. Abençoa a todos que fizeram parte hoje e que vão ver na gravação. Estende a tua mão também sobre toda a igreja, sobre todas as famílias, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, muito obrigado pela presença de vocês. A gente vai editar esse vídeo, vai colocar no canal. E para quem quiser acessar, para quem quiser enviar para os amigos, e para quem quiser convidar outras pessoas para participar e também aplicar o estudo para outras pessoas, fique livre, utilize esse nosso estudo para a vida inteira, para glorificar Deus em sua vida inteira, e que Deus abençoe todos, e tamo junto até quinta que vem. Isso aí. Boa noite a todos, obrigado mais uma vez, até quinta.